Um jogador com uma habilidade incrível para marcar gols de todas as maneiras possíveis. Um finalizador frio e calculista que brilhou na seleção brasileira, no Guarani, no São Paulo e no Napoli. Um atacante extremamente inteligente e genial. Antônio de Oliveira Filho, mais conhecido como Careca, nasceu em 5 de outubro de 1960, em Araraquara, São Paulo. Ele ganhou esse apelido não pela falta de cabelo, mas porque gostava de cantar as músicas do palhaço Carequinha quando era criança. Foi em sua cidade natal que ele começou a jogar futebol muito jovem. Ele já tinha uma habilidade muito diferenciada com a bola em comparação com os outros meninos. Isso obviamente chamou a atenção dos grandes clubes. Então, ele foi até Campinas para treinar no Guarani quando tinha apenas 15 anos de idade. Foi no Bugre que o atacante se profissionalizou. Ele teve suas primeiras oportunidades na carreira em 1978, com apenas 18 anos, e rapidamente se tornou um dos principais nomes do time. Já como um dos grandes artilheiros do futebol nacional, mesmo jovem, ele conseguiu a proeza de marcar o gol do título brasileiro do Guarani. Isso mesmo, a equipe conquistou o título nacional daquele ano ao derrotar o Palmeiras. O Guarani venceu as 2 partidas da decisão, ambas por 1-0. No segundo jogo, Careca marcou o gol da vitória. Em seu primeiro ano como profissional, além de ser campeão do principal torneio do país, ele disputou 49 partidas e marcou 25 gols. No ano de 1979, Careca continuou como titular do Bugre e um dos grandes nomes do time, ganhando projeção e visibilidade no futebol nacional. A melhor campanha do Guarani naquele ano foi no Campeonato Paulista, onde o time perdeu para o grande rival, Ponte Preta, na semifinal, que posteriormente ficou como vice-campeão, perdendo para o Corinthians. Em 1979, Careca participou de 57 partidas e marcou 16 gols. Em 1980, o Guarani não conquistou títulos, terminando o Paulistão em 5º lugar e caindo na terceira fase do Campeonato Brasileiro. Mesmo jovem, Careca jogava muito bem e mostrava uma capacidade incomum para fazer gols, já sendo cotado para a seleção brasileira. Em 1981, o Bugre jogou bem no Paulistão, mas não conseguiu chegar às finais. O Guarani ganhou o Campeonato Brasileiro da 2ª Divisão, também chamada de Taça de Prata, derrotando a Napolina na grande final. Além do título, o Guarani pôde jogar a Série A em 1982. Ainda em 1981, ele jogou pela seleção brasileira no torneio de Toulon, marcando 2 gols contra Portugal, e o Brasil venceu a Tchecoslováquia na final por 2-0. Em 1982, o Guarani caiu na semifinal do Campeonato Brasileiro, eliminado pelo supertime do Flamengo, comandado por Zico, que conquistou aquele Brasileirão. Careca foi um dos destaques da campanha, com 18 gols marcados, ficando em 3º lugar na artilharia do campeonato. No Paulistão, o clube ficou em 6º lugar. O desempenho de Careca chamava a atenção dos grandes clubes nacionais, e ele foi contratado pelo São Paulo em 1983. No Guarani, Careca disputou 253 jogos, marcou 118 gols e conquistou 2 títulos. Suas atuações no Bugre o levaram naturalmente à seleção brasileira. Ele foi convocado por Tele Santana para um amistoso contra a Alemanha, no qual a seleção brasileira venceu por 1-0. Ele estava cotado para jogar a Copa de 1982, mas uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda o tirou da competição. Careca chegou ao São Paulo em 1983 para substituir Serginho Chulapa, e logo na estreia contra o América, mostrou que podia manter o alto rendimento do Guarani. No ano, o clube ficou sem títulos, mas chegou à final do Brasileirão, perdendo para o Corinthians. No Paulistão, o São Paulo caiu nas quartas de final. Em 1983, Careca disputou 53 jogos e marcou 32 gols. Seu excelente desempenho o levou à Copa América de 1983, onde o Brasil ficou com o vice-campeonato, perdendo para o Uruguai na final. Em 1984, o São Paulo ficou em 3º no Paulistão, e Careca jogou menos partidas e fez menos gols em comparação ao ano anterior, mas continuou bem na seleção brasileira visando a Copa do Mundo de 1986. Em 1985, o São Paulo voltou a ganhar o Campeonato Paulista, com Careca sendo o artilheiro da competição com 23 gols,
ajudando o time a vencer a Portuguesa na final. Nesse ano, Careca disputou 56 jogos e marcou 35 gols. Em 1986, o São Paulo não conseguiu repetir o feito no Paulistão, mas conquistou o Campeonato Brasileiro, com Careca sendo o artilheiro do torneio com 25 gols e eleito o melhor jogador da competição. Na final, o São Paulo enfrentou o Guarani, e Careca marcou no jogo de ida e no jogo de volta. O título foi decidido nos pênaltis, e apesar de Careca ter desperdiçado sua cobrança, o São Paulo venceu e se tornou campeão. Nesse ano, Careca disputou 41 jogos e fez 30 gols. Na Copa do Mundo de 1986, Careca brilhou, marcando 5 gols em 5 jogos, sendo vice-artilheiro do torneio. O Brasil, no entanto, foi eliminado nas quartas de final pela França nos pênaltis. Em 1987, Careca continuou em excelente forma, o que lhe deu projeção mundial e interesse de clubes europeus. No primeiro semestre, ainda no São Paulo, ele ajudou o time a ganhar o Campeonato Paulista. No total, com a camisa do São Paulo, Careca disputou 191 jogos, marcou 115 gols e conquistou 3 títulos. Em 1987, aos 28 anos, Careca foi contratado pelo Napoli, então campeão italiano, onde fez uma histórica parceria com Maradona. Na primeira temporada, apesar dos gols de Careca e da genialidade do argentino, o time ficou com o vice-campeonato nacional. De 1988 a 1989, o Napoli foi novamente competitivo, conquistando a Copa da UEFA. Careca foi um dos artilheiros do torneio com 6 gols, e o Napoli venceu o Stuttgart na final. Nessa temporada, Careca disputou 52 jogos e marcou 27 gols. Em 89 e 90, o Napoli venceu o campeonato italiano, deixando para trás o poderoso Milan. Careca jogou na Copa do Mundo de 1990, onde marcou 2 gols contra a Suécia, mas o Brasil foi eliminado nas oitavas de final pela Argentina. Na temporada 90-91, o Napoli ganhou a Supercopa Italiana, mas teve um desempenho ruim no campeonato italiano, terminando em 8º lugar. Careca disputou 38 jogos e marcou 12 gols. De 1991 a 1992, o Napoli jogou melhor, mas não conquistou títulos. Careca marcou 17 gols em 38 jogos. Na temporada 92-93, o Napoli caiu de rendimento, e Careca decidiu deixar o clube. No Napoli, ele disputou 223 jogos, marcou 96 gols e ganhou 3 títulos. Em agosto de 1993, Careca jogou sua última partida pela seleção brasileira, contra a Venezuela, uma vitória por 5-1. Com a camisa da seleção, ele jogou 63 partidas, marcou 29 gols e não conquistou títulos oficiais. Depois de deixar a Itália, Careca foi para o futebol japonês, jogando pelo Kashiwa Reysol. Em 1993, ele fez poucas partidas, mas em 1994, ajudou o time a subir para a primeira divisão, marcando 20 gols em 26 jogos. Em 1995, o Kashiwa terminou em 12º lugar na J-League, e Careca disputou 37 partidas, marcando 13 gols. Em 1996, o Kashiwa terminou em 5º lugar no campeonato japonês, e Careca deixou o clube depois de 74 jogos e 40 gols. Careca voltou ao Brasil em 1997, jogando pelo Santos, seu time do coração, mas disputou apenas 9 partidas e marcou 2 gols. Depois, ele fundou o Campinas Futebol Clube, onde jogou na 5ª divisão do Paulistão, mas o empreendimento não deu certo, e o clube foi vendido em 2010. Entre 1998 e 1999, Careca jogou 10 partidas e marcou 6 gols pelo Campinas. O São José do Rio Grande do Sul foi o último clube da carreira de Careca, onde disputou poucas partidas antes de encerrar sua carreira. Atuando por clubes, Careca disputou 763 jogos, marcou 377 gols e ganhou 8 troféus ao todo. Careca foi um centroavante brilhante que deixou saudades no futebol brasileiro, um goleador decisivo que marcava de todas as maneiras. Esse foi o vídeo. Se você gostou do conteúdo, se inscreva para receber novos vídeos. Aqui nós falamos sobre a história do futebol. E também assista a essa playlist de vídeos com outros jogadores marcantes do esporte. Te espero lá.